Pronto, beleza. E aí vamos acompanhando, né? Então, o que acontece? Eu não vou explicar o que é saúde mental, nem nada, né? Eu vou dizer só o seguinte, né? Então, o que a gente vai falar aqui? Nós vamos falar sobre as gerações atuais, né? Então, quais são as gerações que convivem, que vivem atualmente no mundo pós-moderno? Então, eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre um conceito chamado mundo Bunny, né? O mundo saiu de VUCA para Bunny. Não sei se alguém aqui já ouviu falar do mundo Bunny ou mundo VUCA, né? Mas vou pontuar isso, explicar o que isso significa para poder a gente chegar na questão do medo, né? Da psicologia do medo. E, em última instância, que eu vou tentar focar, né, vai ser as estratégias para poder você lidar com medo, né? Então, estratégias simples, né, mais eficazes para poder você conseguir lidar com o medo. Então, o que acontece? Atualmente, né, a gente tem aí os estudiosos, eles vão dizer que a gente está vivendo numa época que a gente chama de pós-modernidade, né? Tem alguns que vão dizer que é só modernidade, outros vão dizer que é pós-modernidade, mas independe do conceito, né? Vamos trabalhar aqui com a ideia de pós-modernidade, e dentro da pós-modernidade, nós temos atualmente 6 gerações convivendo mutuamente. Então, em regra, essa é a primeira vez que acontece isso. 6 gerações convivendo, vivendo, conflitando, conversando, dialogando, brigando, arrumando confusão. Essa é a primeira vez que nós temos, na história da humanidade, 6 gerações vivendo de maneira em conjunto, vivendo ao mesmo tempo. Então, a partir daí, você já vai percebendo que começa a ter um monte de confusão, ou pelo menos uma possibilidade gigantesca de confusão. Então, eu separei aqui as gerações que a gente entende que faz parte atualmente do contexto global, né? E aí você pode, de repente, ir se identificando com alguma dessas gerações. Então, a primeira, ou a geração mais antiga, essa que está no canto superior esquerdo aí, que é a geração silenciosa, ou geração tradicional, né? Então, são aquelas pessoas nascidas aí em meados da década de 20 até 40. Essa geração cresceu ali durante os eventos como a Grande Depressão Econômica, por exemplo, 1929, né? Segunda Guerra Mundial. Então, essa geração cresceu nessa época e atualmente ela ainda convive com a gente, né? Talvez você conheça alguém dessa geração. Né? Do lado direitinho, nós temos Baby Boomers, que são ali pessoas nascidas aproximadamente em meados da década de 40, né, até meados da década de 60, que são chamados Baby Boomers devido ao aumento significativo da taxa de natalidade após a Segunda Guerra Mundial. Embaixo, nós temos a geração X, nascido geralmente entre meados da década de 60 e meados da década de 80. Essa geração cresceu ali durante o auge da televisão e da transição para essa tecnologia digital. Então, aqui a gente tem uma geração que começa a fazer parte de uma transição que vai chegar no nosso contexto geracional atual. A gente tem a geração Y, ou os millennials, né, nascidos aproximadamente entre o início da década de 1980 e meados da década de 90 até ali 1996. Essa geração é conhecida por crescer ali com o surgimento da internet e da tecnologia móvel. Eu, por exemplo, sou milênio, né? Eu sou da geração Y. Geração Z, nascidos a partir ali do final da década de 1990, 1997, basicamente, até meados dos anos aí 2010. Né? Essa é a primeira geração, né, a crescer completamente imersa na era da tecnologia digital, com smartphone, rede social, acesso fácil à informação online. Então, a geração Z é essa primeira geração. A geração Y teve essa transição. Eu, por exemplo, quando era criança, eu não tinha acesso à tecnologia móvel, à internet, nada disso. Eu fui ter acesso a isso, começar a ter acesso a isso, tá, com meus 15 anos. Né? Então, já na adolescência. Então, eu ainda vivi num mundo sem essa tecnologia móvel, né, ali de fácil acesso, né, às nossas mãos. Geração Z, não. Geração Z já consegue ter isso de maneira mais acessível, né? Muito mais acessível. E a última geração é a geração alfa, nascidos aí a partir da metade dos anos 2010, né, em diante. Então, essa geração está crescendo no mundo ainda mais conectado, né, está crescendo no mundo ainda mais conectado. Digitalmente é marcada pela presença contínua da tecnologia em
suas vidas, né? Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp para poder não ficar aparecendo as notificações. Beleza. Então, nós temos essas 6 gerações convivendo atualmente no mesmo instante, né? E aí a gente tem 6 tipos de cabeça pensando de maneira diferente, vivendo atualmente. Então, isso daí já vai sinalizar, né, que pode gerar e pode ter muita confusão, né? Porque muita cabeça diferente convivendo, então tem conflitos, tem perspectivas de vida diferentes, e isso tudo acaba afetando no modo como a gente vai vivendo. Então, aí nós temos os comportamentos das gerações. Né? A primeira geração, geração silenciosa, né? Ou geração tradicional. Né? Então, essa geração silenciosa ou tradicional, os comportamentos que ela tem são, ela valoriza a lealdade, por exemplo, a uma empresa, né? A estabilidade do emprego, ela tende a ser mais conservadora, né? Em relação a mudanças, tanto sociais quanto políticas, tem uma comunicação mais tradicional, né? Então ela prefere ali o contato pessoal, o telefone, do que, por exemplo, mandar mensagem, né? Então, as gerações mais novas, elas têm mais facilidade em mandar mensagem, né? Então é muito mais fácil ela mandar mensagem, e a geração mais antiga prefere a antiga e funcional, muito funcional, ligação. A gente tem a geração dos baby boomers, de 43 a 60, geralmente é uma geração que é orientada para o trabalho. Então, eles são comprometidos a trabalhar muito. Então, eles valorizam a hierarquia, né, respeitam a autoridade, e eles tendem a preferir forma de comunicação mais tradicional, como, por exemplo, e-mail e telefonema ainda. Geração X já vai dar uma equilibrada aí entre trabalho e vida pessoal. Né? Mostra ceticismo em relação à autoridade e hierarquia, e aí foi a primeira geração a adotar amplamente tecnologia e a internet. A gente tem a geração Y, que são os milênios, que é a minha geração, 1980 a 96, né, busca um propósito no trabalho, valoriza mais flexibilidade, é altamente conectada digitalmente, usa as mídias sociais para comunicação, expressão, é mais aberta a mudanças e diversidade em questões sociais. Geração Z cresceu em um mundo altamente tecnológico, né, e altamente competente em tecnologia, valoriza a autenticidade e a inclusão. Prefere comunicação digital e mensagens de texto e ativa nas redes sociais. E geração alfa, né, como essa geração ainda é muito jovem, as características comportamentais específicas estão em tecnologia, né, e adaptadas aí a um ambiente altamente digital, altamente tecnológico, né? Então nós temos aí essas gerações convivendo mutuamente, né? E o que que acontece? Essas gerações, elas estão vivendo no que a gente pode chamar atualmente de mundo bunny. Não sei se você já ouviu falar nessa expressão. Então, ali, pós Segunda Guerra Mundial, um pouquinho antes da Guerra Fria, criou-se um conceito de mundo chamado mundo VUCA, que é esse conceito que está aí do lado esquerdo do nosso slide da nossa apresentação. Né? Então, o mundo VUCA significa o quê? Significa um mundo extremamente volátil, ou seja, uma falta de estabilidade e previsibilidade, né? Então, pós Segunda Guerra Mundial, todo mundo tentando ali se reordenar, se reorganizar. Então, tinha uma falta de estabilidade já nessa época, né? Então, tinha uma falta de estabilidade e uma falta de previsibilidade. Então, não era previsível. Às vezes, a galera ficava muito atenta ou alerta. Cara, será que vai pipocar outra guerra? Como é que vai ser esse negócio? Né? Então, tinha essa volatilidade. Assim como a incerteza. Né? Então, tinha ali uma falta de capacidade de prever quais mudanças importantes poderiam acontecer na época. Poderiam surgir, poderiam vir. Né? Justamente porque o mundo estava tentando ali se organizar, principalmente após as 2 grandes guerras mundiais. Então, o mundo estava tentando se organizar, então tinha uma incerteza muito grande. O C, de complexidade, né? O mundo se movendo de maneiras que os especialistas nunca viram antes. Né? Então, foi iniciando ali muito o avanço tecnológico, né? Então, aquela
vamos dizer assim, demora nos progressos, aquilo tudo ali foi começando a encurtar, foi começando a acelerar cada vez mais. E daí o mundo começou a ficar mais complexo. Né? Então, nunca assim, tinha visto, né, esse tipo de avanço, né, como estava havendo ali já a partir dos anos 80, 1980. E ambiguidade. Né? Então, se estava tendo ali um avanço nessa velocidade, nesse ritmo de mudança, de transformação e tal, então começou a haver ambiguidade. Ou seja, problemas em entender qual seria o melhor curso em ação. Na hora, se tinha muita transformação, se estava tendo ali muitas maneiras novas, né, que o mundo estava começando a caminhar, então vinha também uma ambiguidade, né, entender. Poxa, se tem muita mudança, se está começando a se abrir muitas possibilidades, então tu vai pensando aí anos 80, anos 90, anos 2000, né? Então vai se abrindo muita possibilidade. Então, poxa, qual é o melhor curso de ação? Né? Para onde eu devo ir? Né? Qual direção eu devo tomar? Então, o conceito global, né, foi se transformando nesse resumo com essas 4 letras: volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Tá bom? A sigla é inglesa, tá? Por isso que o incerteza aí é uma tradução literal, e não é VICA, é VUCA. E aí o que acontece? Um pouquinho antes da pandemia, então, os estudiosos, os especialistas já estavam percebendo uma mudança no contexto geral, no contexto global. Eles já estavam começando a desenvolver um conceito chamado BANI. Né? Então, em vez de VUCA, eles começaram a desenvolver um conceito chamado BANI, o que foi se consolidando principalmente pós-pandemia. Então, nós temos aí basicamente 2 anos pós-pandemia, né? 2020 e 2021. Então, nós temos 2 anos aí pós-pandemia, e esse conceito ele foi consolidado principalmente pós-pandemia. Mas só que ele já foi surgindo um pouquinho antes. Né? Então, um pouquinho antes, né, os especialistas já estavam percebendo ali a mudança do mundo VUCA. Né? Então, né, o que é esse mundo BANI? Então, é o que a gente vai falar aqui. E eu estou apresentando esses conceitos só para a gente entender o contexto atual que a gente se encontra. Então, ora, se aparecia um monte de mudança volátil no mundo VUCA, essas mudanças voláteis, elas começam a trazer uma configuração de estruturas frágeis. Então, a volatilidade tem essa característica, né, de falta de estabilidade, de falta de previsibilidade. Então, a coisa volátil, né, então apresenta esse tipo de característica. E aí, o que acontece? E aí, essa instabilidade, essa volatilidade, ela começa, então, a gerar estruturas frágeis. Né? Então, ora, se tem muita volatilidade, se tem pouca estabilidade, então essa pouca estabilidade ela vai gerar estruturas frágeis. Isso daqui, galera, eu estou falando de estrutura, seja empresarial, né, seja estrutura social, seja estrutura de Estado, seja estrutura pessoal. Né? Então, a volatilidade, ela começa a fazer o quê? Ela começa a gerar essas estruturas frágeis. Ela vai começando a gerar essas estruturas frágeis. Então, o que é volátil, estou começando a gerar uma fragilidade. As incertezas se tornaram tamanhas, né, que somos cada vez mais ansiosos. Então, incerteza e ansiedade são gêmeos, são 2 lados da mesma moeda. Então, quanto mais incerteza a gente tem, mais ansioso a gente é. Não é verdade? Quanto mais incerteza a gente tem, mais ansioso a gente é. Então, as incertezas foram se tornando tamanhas que a gente foi ficando o quê? Cada vez mais ansiosos. Olha só como a gente está traçando aqui um contexto de sobrecarga de saúde mental. A complexidade deu lugar à não linearidade. Então, a gente não sabe de onde as coisas vêm, de onde as coisas chegam, para onde elas estão indo. Então, tem uma confusão toda. Né? Então, antes tinha uma clareza de ordem,
muito mais estabelecida. Hoje já não tem essa clareza de ordem muito bem estabelecida. Né? Então, cara, eu não sei de onde é que vem uma determinada informação, eu não sei de onde é que não sei para onde que essa informação está me levando, né? Eu não sei de onde é que vem o meu pensamento, eu não sei para onde o meu pensamento pode me levar, eu não sei de onde vêm as minhas crenças, eu não sei para onde essas crenças vão me levar. Então, hoje em dia tem uma não linearidade, está tudo muito confuso. E a ambiguidade, né? A dúvida daquilo que é ou que não é, ela passa a se tornar uma incompreensibilidade. Então, aquilo que era ambíguo, agora virou incompreensível. E não é assim que acontece? Eu já não, cara, já não tenho mais certeza de nada. Então, é aquele mundo que era VUCA, ele se torna esse negócio bem aqui, ó. E aí eu quero que você preste atenção nesse esquema aí. E aí depois você pode, inclusive, pesquisar mais na internet sobre esse mundo bunny aí. Então, o acrônimo o acrônimo é em inglês, né? Então, é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Bunny, tá aqui feito, bonitinho, né? Vou pegar aqui meu laser, deixa eu ver se dá. Então, aí a gente tem frágil. A principal diferença entre frágeis e voláteis é que os sistemas frágeis geralmente parecem estáveis, até o momento em que entram em colapso. Né? Ao contrário da volatilidade, onde um estado simplesmente faz a transição para outro estado. Os sistemas frágeis, eles não falham graciosamente, eles se estilhaçam. Então, a volatilidade, ou seja, essa possibilidade de mudança, né? Poxa, algo mais volátil, algo que poderia gerar ali uma instabilidade. Então, isso gera o quê? Gera estrutura frágil, como eu estava falando agora. Então, uma pessoa que ela conseguia, vamos dizer assim, suportar certa instabilidade, hoje ela tem uma aparência de estabilidade, mas se você trisca, ela se estilhaça. Né? Então, o frágil é isso. Você triscou, ele tem uma aparência de estabilidade, mas na hora que trisca, na hora que gera alguma coisa, ele quebra totalmente. Né? Então, hoje em dia, as pessoas estão basicamente assim. Elas são basicamente frágeis. Então, elas têm uma aparente estrutura de fortaleza, de estabilidade, mas se acontece um negocinho, ela desaba. Acaba desabando. Né? Então, a gente tem fragilidade como uma característica do nosso contexto atual. A gente tem a ansiedade, né? O ansioso, a característica ansiosa. Aqui que é a letra A. Então, em um mundo caracterizado pelo medo, somos quase incapazes de tomar decisões. Elas podem levar a consequências terríveis. Né? E essa ansiedade pode levar à passividade quando você sente que as mudanças são uma avalanche e que não há como influenciá-las. Então, aí a gente sai de um contexto, né, que era aqui no mundo, né, anterior, no vulco de incerteza, e essas incertezas elas vão se transformando em ansiedade. E hoje em dia a gente já sabe que a ansiedade aí é o mal do século. Né? E aí qual é a confusão maior? É que a ansiedade pode levar à passividade. A ansiedade paralisa, né? Muita ansiedade acaba paralisando. Então, no mundo frágil, a gente tem uma característica ansiosa. Não tem como a pessoa ficar relaxada. É muita instabilidade, é muita informação, é muita dúvida. Então, isso acaba gerando uma resposta de ansiedade. E aí, naturalmente, as pessoas atualmente são pessoas extremamente ansiosas, muito por conta do nosso contexto atual. A gente tem a letra N, de que a gente está num contexto não linear. Então, essa não linearidade refere-se à falta de uma conexão evidente entre causas e consequências. Né? Então, um pequeno comportamento pode levar
há uma consequência gigantesca. A gente tem muitos efeitos aí das redes sociais. Então, às vezes, uma pessoa ela tem um comportamento mínimo e aquilo viraliza, tem uma repercussão gigantesca nas redes sociais e acaba, assim, estragando, encerrando, né, cancelando a vida daquela pessoa. Então, ela tem um deslize, como qualquer outra pessoa de repente teria. E aquilo cria uma consequência gigantesca, ao ponto dela cair no ostracismo social gigantesco. Então, a gente tem essa não linearidade, né? Então, tem essa confusão. Às vezes, um comportamento gravoso não tem consequência nenhuma, e outras vezes, um comportamento mínimo tem uma consequência gigantesca, muito danosa. Então, a gente tem esse tipo de característica, o que gera, se a gente for pensar, o que vai gerando, logicamente, muito mais insegurança. Certeza. Eu não sei quais são as consequências diretas que um comportamento, que uma ação, que uma decisão que eu possa ter vai me gerar. Eu não sei, não tenho garantia nenhuma disso. Então, a gente tem essa não linearidade. E a letra I, né, a gente tem a característica da incompreensibilidade, que é a consequência do excesso de informação. E sua natureza, muitas vezes, contraintuitiva. Né? Então, muita informação deveria gerar uma boa orientação para a gente. Só que tem uma característica contraintuitiva. Então, atualmente, a gente tem um excesso de informação, mas só que a gente está muito mais perdido. A gente está muito mais desorientado. Né? A gente tem muito mais coisas em que a gente não sabe explicar, mesmo com um monte de informação chegando até a gente. Então, a gente tem essa característica do que é incompreensível. Então, a gente acaba sofrendo com isso. A gente acaba sofrendo com isso. Por quê? Velho, se eu tenho um monte de informação, se eu tenho várias explicações, eu deveria ter mais clareza das coisas. Mas só que a consequência do excesso, e a gente está vivenciando isso, a consequência desse excesso de informação é a desorientação. Então, o que acontece? Esse é o nosso contexto histórico. Nós estamos atualmente em uma geração de transição. A gente não sabe para onde a gente está indo. Enquanto humanidade mesmo. A gente não sabe para onde a gente está indo. A gente está numa transição. A gente saiu, né, de uma condição analógica, vamos dizer assim. A gente entra numa condição digital. A gente entra numa condição em que as tecnologias estão às nossas mãos. A gente entra numa condição em que isso já faz parte, né, da nossa rotina, do nosso dia, faz parte de tudo. E aí isso gera uma sobrecarga, porque o nosso cérebro não está preparado para isso, evolutivamente. E aí essa descarga toda de informação, de estímulo, né, juntando incertezas, mudanças rápidas, muitos avanços, vários conceitos sendo atualizados, né, parece que vários conceitos, né, novas formas de fazer, de lidar, de estar, são atualizadas, parece que quase que ao mesmo tempo que a gente puxa o nosso feed para baixo para receber uma atualização. Então é muita coisa nova surgindo e a gente está nesse contexto do mundo bunny. Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então esse é o contexto que você e eu vivemos. Agora me diz, se esse é um contexto saudável. Agora me diz, se esse é um contexto tranquilo. Se esse é um contexto em que a gente pode, vamos dizer assim, falar assim, poxa, eu estou numa situação aqui social, eu estou numa situação aqui global, eu estou numa situação aqui civilizacional, tranquila, boa, e que eu tenho um chão para pisar, e que eu tenho um chão para caminhar, e que eu tenho um chão para escolher. A gente não tem isso. A gente está num chão completamente líquido, né? A gente está num chão completamente instável, pantanoso. A gente não sabe, eu não sei se eu der um passo aqui na frente, eu não sei se esse passo aqui, se esse daqui vai me afogar, vai me puxar para baixo ou não. Então isso gera um alerta muito maior em qualquer pessoa.
Então, o contexto atual de mundo, o contexto atual de civilização, não é um contexto favorável para o descanso, para a estabilidade e para a saúde emocional. Não é. Não é. Não adianta o nego falar que o mundo é tranquilo de viver, tá de boa e tal, que não é, não tá. Daí eu não posso dizer se tá melhor ou pior do que antigamente, porque a gente não tem como fazer esse tipo de comparação. Mas qual é o contexto atual? O contexto atual é de instabilidade. Né? Então não é tranquilo. Falar assim, não, é tranquilo viver, não. A gente precisa fazer um esforço grande para viver em tranquilidade. Mas, naturalmente, a gente está num contexto ansioso. Não tem como. Naturalmente, a gente está nesse contexto ansioso. E aí, o que acontece? E aí nós temos o medo. Né? Nós temos o medo. E por que eu escolhi falar sobre o medo? Porque o medo, ele, quando não administrado, ele paralisa. Né? Ele paralisa toda uma vida. Né? Tem uma frasezinha de uma música que eu gosto muito, que diz assim, o medo estraga. O medo estraga. Então, a pessoa que sente muito medo, que não consegue administrar o medo, tem a sua vida paralisada. E aí, às vezes, pode ser a vida material, às vezes pode ser a vida financeira, vida profissional, mas principalmente a vida existencial e a vida emocional. Então, o medo mal administrado, ele adoece. Porque ele paralisa as potências, ele paralisa quem você pode ser e quem você deve se tornar. Então, uma pessoa que sente muito medo, é como se ela atrofiasse as suas potencialidades. É como se ela atrofiasse a sua pessoalidade, quem ela pode ser como pessoa. E quando a gente atrofia isso, as nossas potencialidades, a gente adoece. Não tem como ser saudável sem a gente atualizar as nossas potências. Não tem como ser saudável sem a gente exercer a nossa liberdade, não tem como. E o medo, ele retira a nossa liberdade, e o medo, ele atrofia as nossas potencialidades. Todos os potenciais que tu tem, o medo, mal administrado, ele atrofia. E aí, se você atrofia isso, o que acontece? Você morre. Não necessariamente fisicamente. Você morre ali existencialmente, você morre emocionalmente. Um exemplo claro, quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa por medo? Várias vezes. Começar a pensar aí, várias vezes. Várias vezes. Várias coisas. Cara, várias coisas eu já deixei de fazer por medo. Não fiz. E aí, cada coisa que você deixa de fazer, e aqui eu não estou falando uma coisa gigantesca, grandiosa, estrambólica, não. Mas é uma coisa pequena que tu deixa de fazer. Que tu deixa de fazer várias vezes. Eu deixei de sair para aquele lugar porque eu tive medo de que se eu saísse para aquele lugar, fulano ia brigar comigo. Fulano ia falar alguma coisa. Meu pai ia me bater, minha mãe ia me bater, eu ia decepcionar meu cachorrinho. E aí você deixa de fazer várias coisas por medo. Então, o medo mal administrado é o passo inicial para o adoecimento emocional. E aí, por isso é muito importante a gente falar sobre medo. Principalmente nesse contexto global de um mundo, como a gente conceitua, de um mundo bunny. De um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. O medo, ele vai dominar dentro dessa estrutura. A gente não vai se sentir seguro, pelo contrário, a gente vai se sentir inseguro e, portanto, com medo. Então, enquanto a gente não aprender a dominar, enquanto a gente não aprender a administrar, enquanto a gente não aprender a controlar os nossos medos, nós vamos apanhar desse contexto de insegurança desse mundo bunny. Então, enquanto você não aprender a dominar os teus medos,
a administrar os teus medos, você vai apanhar desse contexto civilizacional que a gente se encontra. E isso é grave. Isso é muito grave, porque esse contexto não tem uma previsão de melhora. Não tem. Né? Então, não conta com, não, né? O mundo vai melhorar. Não, vai tudo ficar melhor, vai tudo ficar mais tranquilo. Não conta com isso. Você tem que contar com o quê? Com as ferramentas internas que você tem para conseguir administrar os seus medos. E a grande pergunta é, quais ferramentas você tem? Você tem alguma ferramenta para administrar os seus medos? Eu vou te dar algumas dicas aqui nos próximos slides. Então, segundo Aristóteles, o medo, o phobos, né, de fobia, é uma das emoções básicas e naturais que os seres humanos experimentam. E ele desempenha um importante papel em nossa psicologia e comportamento. Então, o medo é uma emoção básica, é uma emoção natural que toda pessoa sente. Eu sinto medo, todo mundo sente medo. E ele vai desempenhar um papel muito importante na nossa psicologia e no nosso comportamento. Aristóteles, né, descreve que o medo, como uma resposta emocional, né, a uma situação percebida como uma ameaça real ou potencial. Então, assim, Aristóteles define, ele diz assim, o medo ele vai ser uma resposta emocional a uma situação percebida como uma ameaça real ou uma ameaça potencial. E outras vezes, uma ameaça imaginada. Né? Então, essa ameaça potencial, muitas vezes, ela é imaginada. Então, o medo vai ser essa resposta emocional. Essa ameaça pode ser física, social, moral ou psicológica. Né? Então, se alguém vem e aponta uma arma na tua cabeça, então você tem uma resposta de medo. Medo, ansiedade, né? É uma ameaça física. Se você está aqui numa BR dirigindo e acha que o carro vai capotar, isso, né, é uma ameaça física. O pneu estourou, pá, a 120 km por hora. Parece que está perdendo o controle do carro. Cara, tem uma ameaça ali física. Pode ser uma ameaça social. Né? Os ansiosos, né, as pessoas que têm ali uma ansiedade social, né, então sabem muito bem disso. Cara, em situações que tem muita gente, eu tenho medo. Tenho medo de passar vergonha, tenho medo do julgamento alheio. Pode ser uma ameaça moral. Então, tem uma situação ali em que pode colocar em dúvida a minha ética. E a pessoa pode sentir medo. Ou uma ameaça psicológica. Será se eu vou ser capaz? Será se eu sou capaz de dar conta do meu futuro? Então, o medo é uma emoção que vai fazer parte. O medo é uma resposta emocional a uma ameaça real, né, a uma ameaça potencial ou uma ameaça imaginada. E o medo é uma emoção que prepara todo o nosso organismo para lidar com a situação de perigo, seja fugindo ou enfrentando essa situação. Então, o medo, assim, não queira não sentir medo. Porque o que eu faria se eu não sentisse medo? O que você faria se não sentisse medo? Né? Então, o medo ele funciona como, inclusive, como uma regulação. O medo ele é útil. Tá aqui, ó. Né? O Aristóteles ele enfatiza isso, né? De que o medo pode ser uma emoção útil e necessária em algumas circunstâncias. Se eu não sentisse medo, eu poderia abrir a minha janela aqui da minha sala agora e me jogar. Estou no 5º andar, eu poderia fazer isso. Eu vou abrir a janela aqui do meu consultório, né? Olhar lá para baixo e me jogar. E falar assim, nada vai acontecer comigo se eu me jogar aqui do 5º andar. Se eu não sentisse medo, eu poderia fazer isso. Se eu não sentisse medo, de repente eu não fugiria, né, de uma situação em que eu me encontraria em uma ameaça real. Por exemplo, um assalto. Por exemplo, sei lá, um animal querendo ameaçar a minha vida. Então, o medo, ele é útil, ele é necessário em algumas circunstâncias. E Aristóteles considera que o medo, quando apropriado e proporcional à situação, ele pode ser, inclusive, virtuoso e contribuir para a nossa coragem.
No entanto, o excesso de medo, ou medo inadequado, pode ser o quê? Prejudicial e levar, segundo Aristóteles, ao comportamento covarde, ao comportamento que paralisa, que estagna, que atrofia tudo aquilo que você pode ser. Então, para Aristóteles, o medo é uma emoção complexa e modulado pela razão e pela virtude para garantir uma ação virtuosa e a busca da felicidade. Olha só, quantas pessoas são infelizes por conta do medo? Eu posso fazer essa pergunta, inclusive, agora. Né? Algum medo teu, você percebe que retirou a sua felicidade? E aí você pode pensar e falar assim, cara, é verdade, ó. Se eu não tivesse tido esse medo bem aqui, poxa, eu conseguiria realizar aquele negócio que eu estava planejando. E aí, poxa, aquilo ali fazia sentido para mim. Aí eu poderia ser feliz estar fazendo aquele negócio, mas eu tive medo. Eu tive medo. Então, o medo, a despeito de ser útil e necessário, se ele for desproporcional, ele vai te paralisar. E eu tenho certeza aqui que todo mundo deseja ser feliz. Todo mundo. Eu desejo ser feliz, todo mundo deseja isso. Qual é o segredo da felicidade? Muita gente se pergunta. E aí, um dos caminhos possíveis é administrar o medo. Então, um dos caminhos possíveis para a felicidade é a administração do medo. Tu já parou para pensar nisso? Então, quanto mais eu consigo administrar os meus medos, mais eu estou caminhando na trilha da felicidade. Olha só que bacana. Não sei se tu já conseguiu conectar isso, tu já percebeu isso. Muito medo é igual a muita infelicidade. Medo administrado é igual a o aumento da possibilidade da felicidade. Então, quanto mais medo você consegue administrar, mais você está no caminho ali da felicidade. Então, quais são os medos das gerações? Então, a geração tradicional, ela tem uma preocupação com a segurança financeira, com a aposentadoria. Né? Então, essa é a preocupação. Minha avó, de 92 anos, viúva, né? Viúva há uns 35 anos, mais ou menos. Quando meu avô morreu, a galera dizia, meu avô morreu, ela era nova, né? Poderia, de repente, arrumar uma outra pessoa. E ela dizia, eu? Eu que vou arrumar outra pessoa? Para quê? Para levar o que é meu? E se levar o que era dela, ela estava preocupada com o quê? Com a aposentadoria, né? E eu vou arrumar um outro homem para levar o que é meu? Vou nada. Para levar o que meu marido me deixou? Vou nada. Ela recebe a aposentadoria dela e do meu avô. Então, a preocupação dessa geração, minha avó é de 22. Acho que minha avó é de 22. Não, se fosse 22, ela teria quase 100, né? E aí ela tem esse tipo de preocupação. Cara, eu não vou casar de novo, pra quê? Eu vou perder minha segurança financeira, minha aposentadoria, vou nada, tá doido, né? Baby boomers. Preocupação com o planejamento da aposentadoria. Aí já tem um outro tipo de preocupação, outro tipo de medo, que é a sustentabilidade dos sistemas de seguridade social. INSS, essa coisa toda, né? Por quê? Porque tem um olho ali focado na aposentadoria. Os baby boomers, eles têm uma preocupação com o trabalho. Né? Então, eles têm ali uma dedicação ao trabalho. Então, o medo é perder esse sustento. Né? Então, a segurança está nessa aposentadoria. Meu pai era um baby boomer. Né? Ele tinha esse tipo de preocupação. Inclusive, na hora de ele me aconselhar a escolher a profissão, ele queria que eu escolhesse uma profissão que me garantiria
ali uma aposentadoria mais tranquila na cabeça dele, né? Preocupações com questões de saúde relacionadas ao envelhecimento. Então, esses são os medos dos baby boomers. Geração X, 60 a 80. Aí que a gente tem uma transição entre trabalho e vida pessoal. Então, já tem um pouquinho mais esse olhar, poxa, saiu do trabalho, saiu do foco do trabalho como as duas gerações anteriores, né? E começa a ter um direcionamento de olhar para a vida pessoal. Então, então já tem mais essa preocupação, né? Já tem uma inquietação em relação à estabilidade no emprego, né? Um ambiente de trabalho que já está mudando de maneira um pouco mais rápida, um pouco mais constante. Então, esses são os medos da geração X. Geração Y, milênios, tem preocupação com dívida estudantil, dificuldade financeira, né? Então, a galera zoa na internet os milênios com a questão do boleto, né? E os milênios, isso é tão cringe, né? Quem é cringe? Os milênios, né? Que falam só em boleto. Como é que eu vou pagar a minha fatura do Nubank, né? O Nubank já mandou a notificação, eita, velho, como é que eu vou pagar essa fatura? Então, essa é a preocupação dos milênios. Só está preocupado com questão financeira, né? E aí, conquistar um bem, cara, eu vou comprar uma casa, não vou comprar uma casa, vou economizar para aposentadoria, como é que eu vou fazer isso, tá? Então, esse é o tipo de preocupação dos milênios, né? Além de questões... Ó, tá sem áudio. Oi, voltou? Voltou, né? Voltou. Beleza. Show de bola. Maravilha. Beleza. Né? Então, a geração Z, então, tem isso, né? Tem essa dificuldade aí em relação ao futuro, muito por conta dessa competição no mercado de trabalho. E a geração alfa, a gente ainda está avaliando aí, os especialistas ainda estão avaliando em relação a esses medos e essas preocupações. E aí a gente tem o quê? Então, a gente tem esse contexto, é lógico que aqui são medos gerais, medos genéricos, que você pode particularizar para você. Né? Então, cara, eu estou ali mais ou menos em qual geração, e na geração que eu estou, esse medo realmente faz sentido? Mas, principalmente, você precisa identificar o teu medo. Quais são os teus medos? Então, a primeira estratégia, né, para a gente partir aqui para o plano de ação, né, a primeira estratégia é você conseguir identificar e compreender o teu medo, aquilo que você teme. Então, o primeiro pontinho aqui é identificar e compreender o medo, ou os medos. Então, você precisa fazer o quê? Identificar e nomear claramente o que você teme. Isso daqui é muito importante. E aí tu pode perguntar assim, Tom, mas como é que me dá uma dica para eu começar a identificar, para eu começar a nomear aquilo que eu temo? Talvez você não sabe, né? Talvez você não sabe ou não tenha uma consciência, não tenha uma clareza daquilo que você teme. E aí você pode fazer a seguinte pergunta, né, para descobrir o que é que você teme. Né? Você pode perguntar o seguinte para você mesmo: qual é ou quais são
as minhas principais preocupações. Então, quais são as preocupações que mais aparecem na minha cabeça? O que está o tempo todo me tirando a paz? O que me preocupa frequentemente? O que me preocupa repetidamente? Aquilo que te preocupa repetidamente, frequentemente, é aquilo que você teme, é o teu medo. Ah, eu me preocupo, né, se eu vou ser um bom profissional, eu me preocupo se eu vou ser demitido ou não no meu serviço, eu me preocupo se meu pai me ama ou não, eu me preocupo se a minha mãe me aprova ou não, eu me preocupo se eu vou ficar sozinho ou não, eu me preocupo se eu vou ter filho ou não. Essa preocupação fundamental vai te apontar para aquilo que você teme. Então, para você descobrir aquilo que você tem, você deve se perguntar assim, velho, o que me preocupa? Quais são as minhas preocupações? O que tira a minha paz? Quando eu começo a pensar o que é que tira a minha paz. E aí você vai começando a perceber algumas temáticas. Você vai começando a perceber alguns afetos. O que me preocupa é ficar sozinho. Ah, eu morro de medo de solidão, de ficar só. Ah, o que me preocupa é o julgamento das pessoas. Ó. Então, toda vez que eu saio, eu fico preocupado. Será que as pessoas vão me julgar ou não? Ó. Ah, me preocupo se eu não vou conseguir pagar a fatura do Nubank. Então, para você identificar o seu medo, você deve se questionar. O que me preocupa? Então, é uma boa pergunta. E aí tu já anota e já começa a responder essa pergunta. O que me preocupa? Quais são as minhas preocupações fundamentais? Então, esse é o passo inicial para poder você fazer o quê? Para poder você começar a identificar e começar a nomear de maneira clara os teus medos. Então, primeiro passo, né? Então, compreenda essa causa. Para quê? Para poder você conseguir enfrentar, para poder você conseguir administrar. 2, avalie a validade do medo. Então, pergunte a si mesmo se esse medo é real, é realista e proporcional à situação. Então, muitas vezes, os nossos medos são irracionais e desproporcionais, o que pode ser combatido com uma avaliação objetiva da realidade do próprio medo. Então, deixa eu verificar se o medo é válido ou não. Qual é a validade desse meu medo bem aqui? É tipo a criança que está lá no quarto dela e ela tem medo de ter algum bicho, algum monstro embaixo da cama. E ela começa a ter aquele medo. Meu Deus, tem um monstro embaixo da minha cama e tal, não sei o que, parará. E começa a chorar. E pai, mãe, tô com medo, parará. Aí os pais vão lá, acendem a luz, falam, o que foi, fulano? Né? Ah, tô com medo aqui de um monstro embaixo da minha cama. Ah, vamos olhar aqui embaixo da cama? A gente olha junto. Vamos, beleza. Acendeu a luz, levantou, olhou embaixo da cama. Tem alguma coisa? Não, não tem, pronto. O que está fazendo ali? Está avaliando a validade do medo. Então, você precisa identificar, nomear claramente os teus medos e depois avaliar a validade dele. Eu morro de medo de não conseguir dar conta da minha vida. Avalie a validade disso. É um medo genérico. É um medo futuro. Não tem nada a ver com a tua situação concreta. Vê se é real. Vê se é realista e vê se é proporcional à situação. Quem tem fobia, por exemplo, muitas vezes a fobia é um medo desproporcional. Muitas vezes não, é. Né? A fobia é um medo desproporcional à situação. Ah, eu tenho fobia de barata. Por quê? Porque eu acho que a barata, quando triscar em mim, eu vou morrer. Olha só, peraí, velho. Como assim? Quando a barata triscar em ti, tu vai morrer? Deixa eu avaliar aqui a validade desse medo. Então, tente ser o objetivo, racional nessa avaliação para poder você conseguir começar a enfrentar. Eduque-se. Então, se o medo que você tem está relacionado a algo desconhecido,
né, o que você tem dúvidas sobre o que é aquilo ali, então busque informações e conhecimento sobre o assunto. Então, quanto mais você souber, mais confiante você se sentirá. Tipo, cara, eu acho que se a barata me triscar, eu vou morrer. Beleza, velho. Deixa eu pesquisar bem aqui se a barata, ao triscar no ser humano, traz risco de vida. Aí você vai lá e dá uma gulgada, você vai lá e pesquisa, e pergunta para o teu professor de biologia, pergunta para um médico. E aí, cara, porra, se a barata me triscar e tal, eu vou morrer? Não, não vai morrer não, senhor. Sei lá, pode dar uma rilia, com aquelas patinhas pegajosas, né? Fica triscando, pode ficar riliado. Mas morrer não vai. Aí tu, cara, olha só, achava que ia morrer. E aí você vai trazendo informações, né, conceitos concretos sobre, né, aquilo que você teme. E aí você vai se sentindo muito mais confiante. Então, todo medo que a gente tem, né, muitas vezes está associado à nossa percepção de falta de habilidade para enfrentar aquele medo. Não é isso? Cara, eu não sei se eu vou dar conta da minha vida. Isso está atrelado aqui a uma sensação de incapacidade. Eu me sinto incapaz de trabalhar, ou pelo menos eu tenho uma dúvida muito grande sobre o meu trabalho, ao ponto de eu duvidar de, será que eu vou dar conta da minha vida? Né? Então, muitas vezes o medo ele é associado a uma sensação de falta de habilidade. Então, eu tenho falta de habilidade nessa coisa, né, para poder enfrentar essa coisa que eu tanto temo. E aí, para lidar com medo, o caminho é o inverso. Eu posso e preciso desenvolver habilidades e ferramentas para eu me sentir mais confiante para poder enfrentar aquilo que eu tanto temo. Então, se educar é fundamental. Pesquise. Qual o medo que eu tenho? Eu tenho esse medo aqui específico. Pá. Então, eu vou lá e vou pesquisar sobre esse negócio. E aí, se for uma tarefa, se for um objetivo, você pode dividir ali em etapas menores, né? Então, se for algo muito grande, vai dividindo ali em etapas menores. Tipo, eu tenho medo de não dar conta da minha vida, não conseguir me sustentar. O que tem que fazer? Eu tenho que arrumar um emprego. Para arrumar um emprego, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma habilidade profissional, tem que ter, sei lá, posso ter um conhecimento técnico. Então, o que eu tenho que fazer para ter um conhecimento técnico? Posso fazer um curso. Qual curso eu vou fazer? Vou ver ali as habilidades que eu mais tenho aqui já. Gosto de trabalho manual. Então, eu vou fazer um curso aqui de estética de unha. Já que eu tenho uma habilidade manual, aí eu aprendo esse conhecimento técnico, beleza, maravilha. Aí eu tenho a possibilidade de entrar no mercado de trabalho, aí eu consigo entrar no mercado de trabalho, aí daqui a pouco eu estou ganhando dinheiro com o meu serviço. Aí daqui a pouco eu estou me sustentando. Aí aquele medo que eu tinha de não me sustentar sumiu, porque eu fui quebrando em etapas. Então vai dividindo em etapas, vou fazendo esses caminhos. Escreve no papel, o medo que eu tenho é esse daqui. Esse medo aqui aparece por quê? Quais são, né, as habilidades que eu acho que eu não tenho e que por isso esse negócio é uma ameaça, por isso que esse negócio é um medo. Então, quais são as habilidades que eu vou precisar desenvolver para esse medo, né, ficar menor, para esse monstrão aqui ficar menor? E aí você vai, então, pensando essas estratégias. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa se expor gradualmente. Né? Então, todo enfrentamento de medo vai precisar de uma exposição. Não tem como. Não tem como a gente superar um medo só, vamos dizer assim, racionalmente. Dificilmente a gente consegue fazer isso. Sem me expor, dificilmente, porque a experiência é que te vai trazer essa resposta. E que vai te trazer a confiança. Então, a exposição progressiva, gradual, ajuda a reduzir essa resposta de ansiedade na hora do enfrentamento do medo. Eu tenho o maior medo de falar em público. Então, eu vou lá e vou começar a falar aos poucos em público. Vou falar ali para um grupo em que eu me sinta mais seguro, grupo de amigos, eu vou me expor ali. Depois, um grupo não tão de amigos assim, de colegas, mas eu vou expor a minha opinião.
né? Depois numa sala de aula, depois palestrando para 10 mil pessoas. Ah, eu tenho medo de barata, então o que que eu faço? Eu coloco no Google barata branca. Você já viu barata branca? Barata branca, você vai ficar olhando para a foto da barata. Aí aquilo já vai trazer um repugno, né? Já vai ficar ali repugnando. Aí depois tu vai olhar uma barata ao vivo e a cores. E ela vai vir trilouca para cima de ti, tu vai ficar com o coração acelerado. Mas aí tu vai, não, peraí, eu sei que se ela me triscar, eu não vou morrer, tá tudo bem e tal. Sei lá, vou pegar meu baigão, eu vou matar essa barata aqui, eu vou pegar o chinelo e vou esmagar ela. E aí você vai se expondo gradualmente. Né? Então, toda superação de medo envolve exposição. Sem exposição, você não vai superar medo nenhum. Ah, eu morro de medo de desagradar meus pais. Você vai ter que fazer o quê? Desagradar o pai. Não por birra, certo? Mas porque faz sentido para você ir por um caminho A, enquanto para os pais o certo seria ir pelo caminho B. Então aí você vai, cara, eu vou aqui pelo caminho A, vai desagradar? Vai desagradar. O caminho A é errado? Não. Eu não estou matando ninguém, não estou roubando ninguém, então não é errado. Mas para os pais o caminho certo seria o B. Então você vai desagradar, você vai precisar desagradar. Expor, né, para poder você ir, ó, aumentando essa exposição, e aí isso vai fazer o quê? Isso vai te gerar muito mais confiança para poder você começar a lidar com os teus medos. E aí você vai precisar aprender com os teus fracassos, né? Não tenha medo de falhar. Tem muita gente que se cobra muito, né? Poxa, eu me cobro muito. E aí qualquer deslize, qualquer erro, gera uma frustração gigantesca, porque tem uma cobrança muito grande. E aí, nesses treinos de exposição, de enfrentamento de medo, a gente sempre falha. Não tem essa pessoa que passa batido, mas essa pessoa que está ali no caminho de exposição e ela tem um sucesso de imediato, retinho, sem nenhum fracasso, sem nenhuma frustração, sem nenhuma decepção. Não tem essa pessoa. Todo mundo que está enfrentando seus medos vai falhar. Uma hora ou outra vai dar ruim. Uma hora ou outra vai sentir uma crise de ansiedade mais forte. Uma hora ou outra vai ser afetado. Mas não desista. Tenta trazer para ti um olhar de aprendizado, um olhar de crescimento, e não um olhar pessimista. Meu Deus, eu tentei uma vez, falhei, então nunca mais eu vou conseguir. Se eu tentei uma vez e falhei, isso quer dizer que eu não vou conseguir nunca. Então não tenha medo de falhar. No enfrentamento do medo, a gente vai falhar, a gente vai temer. É natural, é normal. Mas os fracassos são oportunidades de aprendizado. Então, vai treinando o teu olhar para trazer uma perspectiva de aprendizado. E não uma perspectiva de se eu falhei, se eu fracassei, se eu vacilei, se eu errei, então acabou, então não tem mais jeito. Né? Um olhar de tragicidade. Né? Então, eu vacilei aqui, já era, não tem mais jeito, eu não vou conseguir fazer mais nada da minha vida. Ou nesse medo aqui eu não vou conseguir avançar. Não. Não. Né? Então, não tenha medo de falhar. Os fracassos podem ser oportunidades de aprendizado e crescimento. Toda pessoa bem-sucedida já fracassou. Não tem essa pessoa que tem esse caminho retinho, tem esse caminho bonzinho. Eu vou me colocar para enfrentar esse medo aqui e eu já vou ter sucesso de primeira. Se isso acontece, é exceção. Mas a regra mesmo é que a gente apanhe. É apanhar mesmo. É falhar. É dar uma tropeçada. Mas não deixa isso te desanimar, né? Tenta aprender aí com os teus fracassos. Então, estabeleça metas e haja. É muito importante você conseguir ali determinar prazos. Então, eu te dei aqui algumas estratégias. Você pode pensar, poxa, qual é a minha preocupação fundamental hoje? Minha preocupação fundamental é, sei lá, com minha área financeira, ponto. Beleza, já tenho aqui um medo, já tenho uma preocupação fundamental. O medo aqui é a minha área financeira. Definiu, nomeou, eu vou educar agora. Né? Então, quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver?
para poder eu ter uma vida financeira mais estável? Que conhecimentos que eu tenho que ter? Eu tenho que ter minimamente conhecimento de uma educação financeira. Então, eu tenho que saber receita, eu tenho que saber despesa, eu tenho que saber custo fixo, né, gasto fixo, gasto variável. E aí, em cima disso, eu vou organizando aqui as minhas finanças, eu vou ter um controle minimamente dos meus gastos para saber com que mais eu gasto. É necessário gastar? Não é necessário? Eu vou estabelecer metas. Poxa, eu quero fazer a minha reserva financeira, então dentro de 6 meses eu vou ter que poupar, né, X valor mensal. E aí você vai lá, ó, e vai estabelecendo metas. Aí você volta para cá, né? Poxa, falhei, nesse mês eu não consegui, bora lá, no próximo mês eu vou organizar de novo, vou aprender, vou ver onde é que eu estou falhando, vou aprender com esse negócio, vou crescer e vou expor de novo. E aí você vai, ó, avançando nos teus processos. Isso também com sentimentos, entende? Não é só com objetivo, às vezes material, não, mas com sentimentos é a mesma coisa. Nossa, velho, eu morro de medo de decepcionar as pessoas. Então, todas as minhas escolhas estão ligadas a uma leitura que eu faço daquilo que as outras pessoas esperam que eu decida. Então, eu fico lendo. O que será que aquela pessoa quer que eu decida? Então, aí eu vou lá e vou escolher segundo aquilo que eu imagino que a outra pessoa espera que eu faça. E aí você vai, né? E vai aumentando e mantendo esse medo de decepcionar e você vai atrofiando. Porque a hora você vai querer ir para um lado e vai conflitar com aquilo que tu acha que a pessoa espera que tu tenha enquanto resposta. E aí você vai se frustrando, você vai atrofiando, que você vai deixando de ser pessoa. Tenho morro de medo de ficar sozinho. Então, como é que eu trabalho esse sentimento? Como é que eu trabalho esse medo de ficar sozinho? Ora, ficando, tendo momentos sozinho, aproveitando. Eu vou, sei lá, vou ficar aqui sozinho assistindo minha Netflix, assistindo meu dorama. Eu vou numa praia só, eu vou num cinema só. E aí você vai, ó, tendo essas estratégias. Uma vez na semana, uma vez no mês, eu vou ter aqui um programa só comigo, eu mesmo. E aí você vai lá e vai fazendo isso. Entende? Então, eu tenho medo de responsabilidade. O que eu posso fazer? Poxa, eu vou assumindo responsabilidades aos poucos. E aí você vai, com isso, você vai enfrentando esses medos. Né? Para a ansiedade, o ansioso está muito ligado ao futuro. Né? Então, tenta definir esse futuro, né? Porque esse futuro do ansioso é um futuro pouco concreto. Né? Pouco concreto. Então, tenta definir que futuro é esse. Mas o que eu poderia fazer, o que está assim, nas minhas mãos atualmente, que eu posso fazer aqui de maneira concreta e real, que eu tenho meio de ação para fazer, para que eu diminua esse medo desse futuro que é meio embaçado, que é meio nebuloso. Eu voltar aqui para o presente. Tem que me dedicar a isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Você vai criando essas estratégias concretas, reais. Aí você vai estabelecendo metas. A gente está chegando no final do ano, né? A gente está chegando aí nos últimos meses do ano. Nós vai basicamente nos 3 últimos meses do ano. 100 dias, contagem regressiva. Então estabeleça pequenas metas, pequenos avanços até o final do ano. Poxa, até o final do ano eu quero trabalhar isso bem aqui. Eu fiz lá, entendi a minha preocupação fundamental, né? Entendi o meu medo principal. Deixa eu pegar aqui uma estratégia dessa e vou aplicar até o final do ano. E aí eu vou, ó, avançando nisso, agindo. É muito importante que a gente comece a agir, expor. E aí celebre suas conquistas. Né? Reconheça e celebre os seus sucessos, mesmo que seja pequeno. Isso pode aumentar a tua confiança e motivação. Poxa, eu era muito tímido,
que tinha, sei lá, tem uma ansiedade social, mas eu vou me propor aí toda semana no shopping, na praça de alimentação. Sábado de noite, eu vou me propor aí na praça de alimentação. Ah, eu vou com alguém que eu me sinta seguro. Beleza. Ah, vou sentar numa mesa bem no canto. Beleza, maravilha. Na praça de alimentação lotada do shopping. Pá, vou sentar bem no canto. Mas todo final de semana eu vou lá. Até o final do ano. E aí você vai se expondo. E aí fui lá, sentei na mesa no canto. Conquista. Porra, maravilha, fiz isso. Agora eu vou sentar numa mesa mais no meio. E aí você vai avançando. E isso é para tudo que você fizer. Qualquer medo. Qualquer medo. Né? Então, para enfrentamento de medo, você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar entender o quê? Nomear esse medo. Você vai precisar conhecer esse medo. Conheça o medo. E aí você faz o caminho inverso. Que habilidades eu devo desenvolver para poder eu conseguir administrar, eu conseguir controlar esse medo? Então aí você vai lá e vai escrevendo essas habilidades, essas ferramentas que você precisa ter no teu repertório para poder você enfrentar esses medos. Estabeleça metas, haja, se exponha de maneira gradual, gradativa e celebre as suas conquistas. Né? Então são estratégias que você pode fazer aí, né, para você conseguir, né, lidar, administrar, enfrentar esses medos todos. Beleza? E aí, se vocês quiserem o slide, entra lá depois no grupo, no WhatsApp, que eu posso mandar lá no WhatsApp essas informações e essas estratégias. Alguma perguntinha? Ou não? Não? Então, beleza. Então, essa daí, desenvolva essas estratégias, né? Entenda as suas preocupações, os teus medos. Entenda que muito medo é igual, né, a pouca felicidade, beleza? E muita administração de medo é igual a um caminho ali para a felicidade, certo? Então, vai pensando aí direitinho nesses medos, né? Cria essas estratégias direitinho para conseguir aí aprender a lidar com esses medos e aí você conseguir ter mais saúde emocional, né? Dentro desse contexto mundial aí de incerteza, de instabilidade. Beleza? Então é isso aí, galera. 2 horas. Vou aqui para o meu atendimento agora, senão ficaria um pouquinho mais. Mas siga essas estratégias direitinho, né? Tenta assim, aplicar de maneira prática e concreta aí para você, para a tua vida, para poder você conseguir aí ter respostas, né? Que a ideia é ter ação, né? Não você só receber essa informação, mas você conseguir aí agir para poder você evoluir, né? Que a ideia é essa. Beleza. Valeu, meus lindos. Então, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.